aí, assim que ela começa a gravar, eu faço a leitura. Então, boa tarde a todos, boa tarde, pessoal, boa tarde à professora Teura. A professora Teura Fernandes Vailate é doutoranda em estudos linguísticos no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraná, e também em cotutela, né, no Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles, de l'Université Grenoble-Alpes, mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Federal do Paraná, também. Ela é licenciada em Letras, Francês e Português, nossa coleguinha de formação, pela mesma universidade. Ela atuou como professora de francês, como língua estrangeira, no Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná. E estou pensando aqui, Teura, que é um dos maiores centros de línguas do Brasil. Uma vez a Nathalie falou, inclusive, que era da América Latina. Então, universidade que oferece curso de extensão, Paraná está de parabéns. E a Teura também trabalhou como professora de francês na Aliança Francesa de Curitiba. Atualmente ela realiza pesquisas na área da linguística aplicada, ensino e aprendizado de línguas, com particular interesse em temas relacionados a abordagens plurilíngues, mais especificamente voltado para a intercompreensão de línguas românicas. Atualmente ela integra o grupo de pesquisa Flores, intercompreensão, didática do plurilinguismo e políticas de línguas. Então, essa é a nossa convidada de hoje, que está em Grenoble para a parte experimental do doutorado. Ela faz, então, com o Francisco Calvo, e com o Christian Degache. Ela está agora lá para tentar fazer a parte França da pesquisa, e nós vamos ter muita alegria mesmo em ouvir você. A sua pesquisa é algo que me toca muito pensar em língua de acolhimento, até pela experiência que a gente já teve de acolher, né, venezuelanos, e de pensar também no estrangeiro, né. Como professor de língua, eu acho que a gente tem um pouco essa coisa do acolhimento, né, a língua como aprender a língua pela afetividade também, né, motivar o aprendiz a conhecer, a saber da língua, da cultura. Então, eu acho que vamos ter momentos bem bacanas, vamos ouvir você nesse primeiro momento, depois, então, a gente abre para discussão. Muito obrigada, a fala é toda sua. Tá ótimo. Então, obrigada pelo convite, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que a ideia da pesquisa em si é o compartilhar. Eu sempre falo isso para o meu orientador, que é o Paco, né? Chama de Paco. Então, o sentido de fazer tudo isso é poder compartilhar, poder estar aqui com vocês nesses momentos. E então, para mim é um prazer estar aqui falando. E a ideia mesmo é fazer uma conversa que todo mundo se sinta à vontade depois para se colocar, para trazer as sugestões, inclusive. Eu sou muito aberta que vocês tragam ideias também. Acho que colocar a pesquisa em diálogo é uma coisa que faz melhorar muito a nossa pesquisa em si. Então, eu sempre peço que vocês compartilhem. Às vezes viu, quer dar uma ideia, teve uma sugestão. Então, é isso que faz a gente ser pesquisador também, né? É esse diálogo com a comunidade acadêmica, enfim. Então, a ideia é fazer essa conversa hoje com vocês, contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui. Eu acho que fiquei pensando no modo de estruturar a minha fala de um jeito que fosse interessante para vocês conseguissem sair daqui tirando proveito disso, né? Então, a ideia é contar como que eu cheguei até essa pesquisa, o que fez sentido nela, o que não fez, e apresentar as experiências que a gente conseguiu fazer em sala de aula, e em que pé estamos aqui na França, né? O que a gente veio fazer aqui e para onde que a gente vai a partir disso. Então, acho que eu posso compartilhar minha tela com vocês, né? Sim, pode sim. Tá ótimo. Então, preparei uma apresentação aqui.
só me digam se vocês já estão vendo os slides para eu poder começar. Sim, Teu, já. Bom, então, as apresentações já foram feitas, né? Como a Josilene falou, eu estou em Cotutela, né? Então eu desenvolvo uma parte da pesquisa na UFPR no Brasil e outra parte aqui no LIDLEM da UGA. O título da pesquisa está meio longo, né? Então, é o plurilinguismo como ação de acolhimento linguístico em contexto de migração e refúgio. Modelo teórico-metodológico para integração da intercompreensão em projetos extensionistas de PLAC. No final da conversa, acho que vocês vão entender melhor o que quer dizer plurilinguismo, ação de acolhimento, integração da intercompreensão, projeto extensionista, né? Então, todos esses termos aí eu vou esclarecer ao longo da minha fala. E daí, para deixar a apresentação um pouquinho mais interativa, eu compartilhei com vocês alguns documentos, um artigo, a apresentação que vocês já... 2 artigos que eu escrevi com o Paco, que é o meu orientador no Brasil, e a apresentação que vocês já viram. E eu deixei em formato de QR Code, então, se vocês quiserem ler, para baixar o PDF, ele vai aparecer aí ao longo da fala. Então, já fiquem com o celular preparado. Bom, então, para falar um pouquinho né, eu tive essa trajetória como professora de francês durante 10 anos, então eu comecei em 2009, lá no Selim, como estagiária, como professora de francês língua estrangeira, aí fiquei 5 anos no Selim, depois mais 5 na Aliança Francesa, então eu tenho essa trajetória como professora de francês, e quando eu terminei mestrado, decidi fazer a graduação em português, para complementar, porque eu não queria só ficar com a letras português, eu queria também ter a letras francês, eu queria também ter a letras português. E aí faltava 1 ano, uma coisa de 1 ano, 2, para eu concluir a graduação em português. E aí eu animei e voltei, né, saí do mestrado, voltei para a graduação e fui parar no contexto de um projeto de ensino de português brasileiro para refugiados lá da UFPR, que é o PBMI, eu vou falar dele. E foi aí que eu engatei nessa área do PLAC, e aí falei com o meu orientador, com o Paco, eu falei, Paco, eu quero desenvolver uma pesquisa de doutorado nessa área, e foi aí que tudo começou. Então, é uma pesquisa que eu já venho desde 2018 pensando nela, e fico muito feliz, assim, de estar em Cotutela, porque é a primeira vez que eu saio da UFPR. Então, eu tive toda a minha formação dentro de uma só instituição, e agora eu estou conseguindo fazer uma parte dela fora, e eu acho que isso abre muito as nossas perspectivas como pesquisador e agrega muito para a nossa carreira. Então, estou bem feliz de ter conseguido formalizar a Cotutela, que é uma coisa que demanda muito, assim, de burocracia, enfim. Bom, para falar do contexto da pesquisa, eu trouxe para vocês um gráfico que ele foi publicado num relatório, que é um relatório elaborado pelo OBMigra, se chama Refúgio em Números. Então, todo ano eles publicam esse relatório para dar um panorama dos números do refúgio no Brasil, e também comentam, analisam os dados em parceria com a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas. Então, eles publicam esse relatório todo ano, e desse relatório eu peguei esse gráfico para mostrar para vocês, eu acho que ele é bem visual, né, para a gente ver aqui o número de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Então, são as solicitações de refúgio no Brasil. A gente vê que, o que acontece, né, a partir de 2016, essa linha vai lá para cima, né, sem fim. E foi aí justamente que começaram os projetos de acolhimento linguístico nas universidades. Então, para chegar lá, eu vou contar um pouquinho o contexto do refúgio no Brasil, e para vocês entenderem, mas para mostrar também, esse gráfico mostra que da onde que vem essa demanda, né? Por cursos de português brasileiro, né? Da onde que vem? Vem justamente desse número que ficou discrepante em relação aos anos anteriores, né, a 2016, e aí toda a demanda da sociedade civil, dos governos, né, que esse novo contexto, esse novo cenário exigiu.
Bom, no Brasil, a gente tem, como nacionalidades, a gente tem venezuelana, haitiana, síria, libanesa, senegalesa, nigeriana, que são ali as que mais fazem a solicitação de refúgio no Brasil, né? E a gente tem o caso da Venezuela agora, que, na verdade, é um fenômeno sem precedentes na história mais moderna da América Latina em relação à demanda de refúgio, né? Que é o caso da Venezuela. Importante saber que existe uma diferença entre migrante e deslocado forçado, que é o refugiado, né? O migrante, eu, por exemplo, aqui na França, sou uma migrante, porque eu vim do Brasil para a França para estudar, né? O migrante, ele pode fazer a migração com o sentido de buscar uma vida melhor, com sentido profissional, com sentido acadêmico, mas o que diferencia isso do deslocado forçado, do refugiado, é que o refugiado, ele vem de um deslocado forçado, ele fez um deslocamento obrigatório, né? E quais são os motivos? Crises políticas, econômicas, religiosas, guerras, conflitos, perseguições a grupos minoritários, catástrofes naturais, né? Então, se a gente pegar o Haiti, a Venezuela, a Síria, a gente vê contexto de crise, contexto de catástrofe, contexto de guerra, e é por isso que eles chegam ao Brasil. Então, o Brasil nem sempre é o país que eles escolheram viver, e o português nem sempre é a língua que eles escolheram aprender ou falar. E, nesse contexto, o Brasil ele se compromete com uma política migratória de acolhimento, de hospitalidade, desde 1951, se a gente pensar, é o pós-Segunda Guerra, né? E o acolhimento ele está respaldado no Brasil por duas leis. Então, existe o poder legislativo aí dando respaldo para que esse acolhimento, essa hospitalidade aconteça, que viabilizando a autorização de residência e o acesso a direitos. Direitos como moradia, saúde, educação, trabalho, né? O que acontece? O Brasil, ele dá a possibilidade do refugiado se instalar aqui, mas existe uma debilidade no acolhimento. Então, a gente vê, de um lado, a legislação que viabiliza o acolhimento, e, do outro lado, uma ausência de políticas públicas federais que inviabiliza a implementação de medidas práticas e concretas para acolhimento. Ou seja, o refugiado, por exemplo, ele tem acesso ao sistema público de saúde, mas ele vai conseguir acessar? Existem medidas concretas e práticas para fazer com que ele acesse, de fato? Então, esse o abismo que existe no meio das duas coisas. De um lado, a gente tem a legislação, e do outro, a gente tem os refugiados, e no meio disso, a gente tem essa falta de medidas práticas e concretas para acolhimento. Diante disso, a sociedade civil se mobilizou em parceria com os organismos internacionais, como a Acnur, Operação Acolhida, Cátedras, para fazer o acolhimento, para suprir essa falta, né? Então, a gente tem igrejas, ONGs, universidades e uma recente mobilização do setor privado que eles se articulam para fazer o acolhimento dos refugiados, para, de um certo modo, suprir esse buraco que fica e dar aos refugiados esses acessos aos quais eles têm direito, né? E, nesse contexto, então, nas universidades, a gente tem os programas de acolhimento. Então, são programas que se estruturam numa abordagem multidisciplinar, ou seja, eles vão demandar de diversas áreas do conhecimento, direito, psicologia, informática, medicina, letras, né? Eles vão demandar uma articulação de projetos para fazer o acolhimento dessa população refugiada. Dentro desses programas, a gente tem, então, eu coloquei um pouco em perspectiva o Brasil e a França, né? Como eu já estou começando a ver o contexto daqui, então, para vocês terem uma ideia de que aqui existe muito, de modo muito similar, como existe no Brasil. Então, a gente tem, no caso da UFPR, o PMUB, que é esse programa que engloba vários projetos de diversas áreas para o acolhimento de imigrantes, e aqui na UGA, a gente tem também, do mesmo modo, ações em diálogo, são coletivos que se articulam
para facilitar o acolhimento dos refugiados. E, no caso do PMUB, a gente tem 2 projetos de acolhimento linguístico, que é o PBMI e o Programa Reingresso. O PBMI, ele vai acolher um público geral, então o refugiado chegou lá na UFPR, quer aprender português, os cursos são gratuitos, né? Então, ele chega lá no PBMI. Já o Programa Reingresso, ele acolhe um público que tem um ingresso facilitado na universidade. Então, são estudantes de graduação que começaram a graduação no país de origem e vão terminar ali na UFPR. Então, existem uma série de medidas que foram instauradas ali na UFPR para facilitar a entrada desses estudantes e facilitar a conclusão do curso de graduação. Então, o Programa Reingresso, ele atende esse público universitário, né? Do mesmo modo, o Coformé, aqui na UGA, ele é o equivalente ao PBMI, e o DU-Pass é o equivalente ao Programa Reingresso, mas eles são diferentes entre si, porque o Coformé, ele acaba que ele recebe uma demanda muito menor, e ele tem uma estrutura muito menor, e o DU-Pass é um diploma. Então, os alunos ainda não estão no curso de graduação aqui na França, eles querem entrar no curso de graduação. Para eles entrarem, eles têm que passar um diploma, que dá ali um nível para eles B2, se vocês conhecem o quadro europeu, e daí com esse diploma eles conseguem entrar na universidade, é um dos requisitos, né? É importante falar que, sobretudo, o PBMI e o Coformé, eles são vias de entrada para esses programas. Então, eles são as portas de entrada. Normalmente, quando o refugiado ele chega na universidade, ele está indo atrás do curso de português ou do curso de francês, né? Eu falo muito mais do Brasil, porque eu estou mais acostumada a falar o contexto do Brasil. Mas então, esses projetos de acolhimento linguístico, eles têm essa importância também de ser a porta de entrada desses refugiados na estrutura do programa. E a partir da demanda que eles apresentam, né, das demandas individuais, eles vão sendo encaminhados ali para a psicologia, para a área jurídica do direito, para a da saúde, que é a medicina. Então, os projetos de acolhimento linguístico, eles também cumprem essa função de ser a porta de entrada desses refugiados para uma estrutura maior, né? Bom, e aí, quais são os conceitos, né, justamente, que vão estruturar os projetos de acolhimento linguístico? Aqui eu coloquei em perspectiva, né, a França e o Brasil de novo. Então, no lado do Brasil, a gente tem plaque, plá, plaque, FA, e do lado da França a gente tem o FLE, FOS, FU, FLI, e por aí vai, né? São as concepções de língua que vão nortear as práticas pedagógicas, que vão estruturar a metodologia de ensino-aprendizado nos projetos. A gente fala muito do plaque aqui no Brasil, né? Porque a gente se deu conta, no contexto da universidade, dos projetos extensionistas da universidade, a gente se deu conta que o PLE não dava conta de suprir a demanda de aprendizado do português brasileiro, né? Por quê? Porque pensando lá, eu vou ensinar na perspectiva do PLE. Então, tenho lá uma situação de comunicação em que o refugiado vai ver no PLE, né? Como pedir um táxi na Avenida Paulista para ir num restaurante lá nos Jardins. Então, isso é completamente fora do contexto dos refugiados, né? E foi com essa constatação que viu-se a necessidade de repensar um outro conceito, né? Porque o refugiado, ele tem uma demanda de aprendizado que é para acessar a cidadania. Então, ele precisa saber como ele vai acessar o SUS, como que ele vai matricular as crianças na escola, como que ele vai alugar uma casa, como que ele vai procurar emprego, como que ele vai preencher um formulário na Polícia Federal. Então, as demandas de aprendizado são outras. As vulnerabilidades no aprendizado são outras. Então, o PLE não dava conta de suprir, né? Por isso que a gente fala tanto em plaque para a questão né, para nosso contexto aqui. O PLA, ele tem uma perspectiva legal, porque ele é o português como língua adicional, ou seja, essa ideia de que a gente vai adicionar o português brasileiro num repertório que já existe, de línguas faladas, aprendidas e conhecidas.
Então, a gente considera, nessa perspectiva do PLA, a gente considera o background do refugiado, ele já vem com esse repertório, né? Então, ele não é uma mala vazia, ele não chega no Brasil mudo, né? Ele já leu o jornal no país dele, ele já leu uma receita no país dele, ele já ouviu uma emissão de rádio no país dele, então ele não chega vazio, ele fala várias línguas, então o PLA, ele traz essa consciência para os projetos. E o PLAC-FA, não sei, ele foi desenvolvido no contexto do programa Reingresso. Então, no programa Reingresso, eles, enfim, foram buscar, a tese da Bruna Ruano, na verdade. No programa Reingresso, eles se depararam ali com uma especificidade, que era a do público acadêmico. Então, é o conceito de PLAC aplicado para esse público acadêmico, né? Então, os estudantes, eles vão ter um aprimoramento do português brasileiro voltado para a vida na universidade, né? Então, eles vão entrar em contato com os gêneros, com todo esse cenário da universidade, mas não descarta tudo que foi pensado para o PLAC, né? E aí, na França, a gente tem o FLI, que é o Français Langue d'Intégration, que é muito parecido com a questão do PLAC no Brasil, né? E que traz, na verdade, o FLI, ele traz algumas coisas interessantes para a gente também pensar o nosso, né? Que é um público não francófono, que que quer se instalar, que está em imersão, eles já estão aqui na França, como no caso do PLAC, e eles querem a nacionalidade francesa, eles querem o visto de residência, e o FLI, ele está muito mais centrado, também diz respeito a migrantes, adultos migrantes, né, e o FLI, ele está muito mais centrado nas competências orais, então, de produção oral, compreensão oral e de leitura. Então, é legal que o FLI, ele traz isso, né, ele traz esse enfoque nessas competências, que são as que mais os refugiados vão precisar. No caso da França, existe um referencial FLI, que foi um documento elaborado com parâmetros, o que é o FLI, para que ele serve, e existe um label FLI, que é um certificado para os cursos que querem oferecer. Quero oferecer um curso de francês para refugiado. E então, existe esse label FLI, que vai dar ali um selo para esse curso. Então, isso é legal, né, do conceito. Depois, a gente tem o FLE, que é o francês língua estrangeira, o FOS, que é o Français sur Objectif Spécifique, que foi elaborado também com essa ideia de, puxa, precisamos focar num público, né? O FLE, ele é muito amplo, ele vai para objetivos turísticos, estudantes, profissionais, então ele acaba que ele vai meio que em tudo, né? O CELIM, lá da UFR, usa o FLE, as alianças francesas no mundo usam o FLE, e aí o FOS veio com essa ideia de focar numa área específica, por exemplo, área médica, área jurídica, né? E aí demanda do professor ter intimidade com essa área do conhecimento para poder dar conta de um curso de FOS. E aqui na França tem grupos de pesquisa em várias universidades que falam muito sobre isso. E o FU é um desdobramento do FOS, porque o FU é para objetivos universitários. E aí, do mesmo modo, tratar de temas, né, vinculados à universidade, e eles também, é um desdobramento do FOS, mas eles também trabalham muito essa questão de contato com a vida universitária, né, metodologia do trabalho acadêmico. Então, o FU, ele tem essa especificidade, e o PLAC-FA foi muito beber na fonte do FOS e do FU para se estruturar em relação à teoria, em relação a embasamentos. Discussão teórica vai toda ali, no FOS e no FU, ou do PLAC-FA. Então, é legal como que a gente vê como que esses conceitos dialogam, né? E assim, todos eles estão ancorados num paradigma monolíngue, ou seja, o enfoque é aquela língua de aprendizado, é o português, é o francês. E aí a gente vai ver
qual que é o que isso acarreta, né, para o nosso contexto justamente do refúgio, da migração. E aí que entra o plurilinguismo, porque a gente fala, né, em português como língua de acolhimento, francês como língua de integração, mas será que, de fato, o português e o francês são a língua de acolhimento ou de integração dessas populações, né? Porque, assim, quando eu passo o dia inteiro na rua falando francês aqui, eu chego em casa e falo português, me dá um alívio. Então, assim, eu acho que, né, será que a gente tem que se questionar sobre isso? Será que, de fato, é ou não é um projeto pedagógico que coloca o português, que coloca o francês nesse lugar do acolhimento? Será que para eles, para essas populações, é de fato o acolhimento, é de fato a integração? Né? Então, para fazer pensar, né? E aí, a gente se dá conta também que esses eventos migratórios, esses movimentos migratórios, eles mudaram a paisagem linguística dos nossos espaços sociocomunicativos. Não que a paisagem linguística é um conceito, mas basicamente são as línguas que estão ao nosso redor. Na verdade, a paisagem linguística, ela sempre foi plural, né, e ela sempre foi fluida, mas é agora que a gente está começando a se dar conta disso e a se questionar sobre isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, os sírios, eles vêm lá da Síria, eles falam variedade de árabe, eles falam inglês. Os venezuelanos falam espanhol, e provavelmente eles também falam as línguas indígenas, ali daquela região. Os haitianos falam francês e crioulo haitiano, mas antes de chegar no Brasil, eles vão falar o espanhol, porque eles passam por outros países da América Latina. Então, esses refugiados, eles vêm para cá com esse repertório plurilingüe, porque cada um fala várias línguas, né? A imagem aqui da esquerda, que é uma pessoa falando várias línguas, então a gente diz repertório plurilingüe, e eles compõem na nossa paisagem linguística uma paisagem linguística multilingüe, porque cada um falando sua língua, mas num espaço comum a gente tem várias línguas no mesmo espaço. Então, essa ideia de multilingüe, né? Então, os nossos espaços comunicativos, sejam eles virtuais ou presenciais, agora já não tem tanto presencial, mas eles são plurilingües, né? E como tirar proveito disso para o ensino do português, para o ensino do francês, para que seja de fato mais acolhedor, para que seja de fato mais integrador, né? E é aí que a gente se desloca de um paradigma monolíngue que está lá naqueles conceitos de plaque, plá, fli, fu, fós, que a gente se desloca desse paradigma e a gente começa a pensar o plurilinguismo num paradigma plurilingue, porque a gente se desloca dessas noções estáticas e fechadas, o português, o acolhimento, o francês, a integração, e a gente começa a pensar, poxa, mas será que de fato é, né? E como tirar proveito disso, de toda essa riqueza que eles estão falando aí, para facilitar o aprendizado? Porque a gente tem que lembrar que no contexto do refúgio, a língua não foi uma língua, o brasileiro ou o francês não foi uma língua escolhida pelos refugiados, foi uma língua muitas vezes imposta, às vezes eles têm fobia, eles não querem falar, eles só querem ir para a casinha deles e falar o árabe, falar o crioulo, né? Então, como tirar o proveito disso, do plurilinguismo, de tudo que ele oferece como didática, e por isso a imagem da árvore e a imagem do regador, porque eu pensei de um jeito de fazer uma metáfora, né, para a gente. Então, assim, a árvore é o tronco comum, do qual tem as ramificações, então a gente tem o plaque, o plá, o plaque FA, que são os principais conceitos no caso do Brasil, e a gente vai enriquecer esses conceitos com o plurilinguismo, então a gente vai regar a nossa árvore com a água do plurilinguismo. Então, o plurilinguismo é uma ação humanista, de acesso à cidadania, abertura à diversidade, educação crítica, então ele tem muitas coisas bacanas para a gente trazer para esses conceitos. E aí que vem as perguntas de pesquisa, né? Os projetos aqui eu ponho plaque, mas a gente pode também abrir
para projetos extensionistas de acolhimento linguístico. Então, os projetos de acolhimento linguístico, eles já assimilaram essa mudança de paradigma? Será que eles já constataram que não é só monolinguismo, mas que a gente está numa perspectiva plurilingüe? Porque é o cenário da comunicação, né? Se eles já se deram conta disso, como que o plurilinguismo está nesses projetos? E quais que são as relações que a gente faz a nível conceitual? E aí, para essa discussão de quais relações a gente faz a nível conceitual, eu fiz ela no artigo com o Paco. Então, a gente pegou ali o conceito de plaque e a gente fez toda uma discussão em cima, e dizendo assim, como que o plurilinguismo em cada eixo que a gente identificou do conceito do plaque, como que o plurilinguismo podia contribuir. Então, quem quiser tem o acesso a esse artigo, que já está publicado, e foi uma discussão muito legal, porque a gente coloca em questão o português como língua nacional, que é um projeto também, né? É um projeto político, convencer as pessoas de que o português é uma língua só, e que é a língua do Brasil. Porque, na verdade, não é bem isso. Existem vários português dentro do rótulo português, existem várias línguas dentro do Brasil que não são o português. Nas regiões de fronteira, será que o português é tão importante, mais importante que as outras línguas? Ou será que não está meio ali, né, numa perspectiva mais horizontal? Então, a gente faz toda essa discussão. Para falar, então, como que a gente chega na intercompreensão, né? A gente pensa, plurilinguismo bacana, vamos regar lá nossa árvore, e aí o plurilinguismo, ele traz as abordagens plurais, que são 4, e cada uma tem um enfoque diferente, né? Então, a gente tem, a nível didático, a gente tem interculturalidade, intercompreensão, didática integrada das línguas, sensibilização para a diversidade linguística. Bom, vocês já sabem o que é intercompreensão, já tiveram uma formação em relação a isso. Então, a intercompreensão é uma das didáticas, uma das abordagens plurais, né? E ela está em sinergia com as outras, né? Uma coisa não invalida a outra. Então, quando a gente fala de intercompreensão, a gente se direciona para um lado, por isso que eu não queria repetir a da árvore, eu coloquei a flor. Então, cada abordagem é uma pétala da flor. Então, aqui a intercompreensão, ela é uma pétala, mas ela está na mesma flor da interculturalidade, na mesma flor da sensibilização para a diversidade linguística, né? Então, são abordagens que estão em sinergia. A interculturalidade diz respeito à relação entre eu e o outro, a sensibilização para a diversidade linguística são as línguas que estão ao meu redor, didática integrada das línguas é como que eu aprendo outros conteúdos de outras disciplinas através das línguas, e a intercompreensão eu falo a minha língua e compreendo o outro fala a língua dele e me compreende. E a ideia é que a semelhança, ali eu pus o conceito, né, semelhanças entre as línguas permitem relações para facilitar as construções de sentido. As línguas conhecidas, aprendidas, faladas são universos interdependentes, por entre os quais transitamos para aprimorar nossa competência global de comunicação. Bom, então sou eu falando minha língua, eu entendendo a língua do outro. A gente tem isso de modo mais facilitado nas línguas românicas. Então, na nossa família aqui, espanhol, português, francês, italiano, catalão, romeno, né, galego. Então, a gente tem uma proximidade maior, as línguas se tocam, e aí a gente consegue criar essas pontes para se intercompreender. E aí, como tirar proveito disso justamente para os projetos extensionistas, para o ensino do português, para o ensino do francês para os refugiados, né? Bom, aqui a gente tem partindo da ideia de que a intercompreensão como abordagem plural pode ser integrada nos projetos, a gente pensa ela como um recurso pedagógico, ou como uma ferramenta, como se eu tivesse lá uma chave de fenda que fosse apertar os parafusos do meu projeto extensionista, né? Então, como que essa ferramenta pode agir? E aqui eu trouxe algumas falas, assim, de alunos, baseado em fatos reais,
para mostrar alguns conceitos da intercompreensão e como que eles agem desconstruindo, né, esses preconceitos que já estão cristalizados aí na nossa tradição, né, de ensino-aprendizado de línguas. Então, a primeira é, professor, qu'est-ce que c'est festa? Então, professor, o que é festa? Só que aí, se ele é francês e ele pensa que festa, ok, ele já sabe que o A é o feminino no português e que no francês é o E. Isso ele já sabe, porque ele conhece a língua materna dele. Então, ele substitui ali, ele fala festa. Aí, ele sabe que o S, no francês, é um circunflexo. Então, ele vai tirar o S da palavra no português e vai colocar em forma de circunflexo, ele chega em fête. E aí, ele sabe o que significa festa. Ele não precisa do professor. Então, ele ganha autonomia. Então, uma das ideias da intercompreensão é o aprender a aprender. A outra ideia é, ali no espanhol, né? Voy a ver en el diccionario si dormir es realmente dormir. Então, será que precisa ir no dicionário? Ou será que a pessoa não pode confiar no feeling? Né, eu já conheço espanhol. Poxa, o espanhol é uma língua da mesma família do português. Então, será que se eu transferir os meus conhecimentos de uma língua para outra, eu não consigo saber que dormir em espanhol é a mesma coisa que dormir em português? E que não é trabalhar, por exemplo? Então, confiar que existe essa transferência de conhecimentos. Aqui a gente está num exemplo muito simples, mas pensar isso para estruturas mais complexas, pensar isso para entender pronomes que, por exemplo, on no francês, que não existe no português, enfim, vamos confiar nessa bagagem, fazer a transferência dela para aprender a nova língua, né? Depois, ali descendo, tem as competências parciais, que é, eu só leio em inglês e eu não sei inglês de verdade. Poxa, será que se você é uma pessoa que está na universidade e que não precisa falar inglês com ninguém, não precisa escutar ninguém falando inglês, só precisa ler uns artigos em inglês, será que não tá bom, né? Então, é desconstruir essa ideia de que quando você pega o teu diploma do C2, você é uma pessoa de verdade, você chegou no final, você, né, você venceu todas as fases do jogo, não é isso, né? Então, a intercompreensão traz essa ideia de que a gente pode sim desenvolver competências parciais nas línguas, e que não tem problema, depende de quem que a gente é, do que a gente quer, né? Então, e isso é uma ideia que já está, por exemplo, lá no FLI, que é o Français Langue d'Intégration, que traz essa ideia de competências orais, né? Desenvolver as competências orais e a leitura. Mas a intercompreensão traz isso também. A noção do erro, né? Nossa, eu não sei nada, eu escrevi assertivo com C. Então, poxa, essa pessoa, ela tentou, né? Assertivo, tem ali dentro do assertivo, tem o certo é com C, então o assertivo deve ser com C. Então, desconstruir essa ideia do erro como alguma coisa pejorativa, como um sentimento de incapacidade do aluno, né, e transformar isso como uma tentativa de estabelecer relações entre as línguas. Por exemplo, se eu sei o francês, eu sei que a assertivité é com 2 S's, porque em francês não tem como ser com C e não tem como ser com um só S, porque senão vira som de Z. Então, é com 2 S's, e é assertivité. Então, em português já eu não esqueço mais. Então, isso daí já é a transferência de conhecimentos, né? Bom, mas a noção de erro também, a intercompreensão contribui, porque ela não vai tratar o erro como erro, ela vai tratar o erro como um esforço para estabelecer relações. E, finalmente, a imagem do falante nativo, né? Essa a gente ouve demais, né? Quando que eu vou falar sem sotaque, como um falante nativo? Então, será que a gente que fala português, por exemplo, que nasceu no Brasil, será que a gente não tem sotaque, né? Então, qual que é essa ideia de sotaque, de nativo, e essa imagem idealizada do falante nativo como ser perfeito, que sabe tudo, e que é ali que a gente tem que chegar, né? Se alguém me desmontasse um motor de carro e me falasse para eu falar as peças, eu não sei. Eu só sei dizer um cano, uma corrente, nem sei, tô fazendo assim. Então, é isso, a gente não é porque a gente é nativo que a gente não, a língua é viva, né? A gente nunca vai dominar 100% e nem essa ideia. Então, desconstruir essa ideia no aluno também,
né? E a ideia do sotaque, por exemplo, será que o teu sotaque impede você de ser compreendido? Aí é um problema. Mas se é só o teu sotaque, o teu jeitinho, não tem problema, né? E a intercompreensão, ela tem uma flexibilidade pedagógica, ou seja, ela pode ser integrada em diferentes níveis de educação, em diferentes estruturas de ensino, para crianças, para refugiados, meio acadêmico, então ela tem uma flexibilidade muito grande, nível básico, nível avançado, por aí vai. Bom, então, partindo de tudo isso, a gente fez algumas experiências em sala de aula, foi quando eu atuei no PBMI, e que eu estava fazendo meu TCC lá no português, para terminar letras português, e daí eu atuava como professora no PBMI, e a gente fez uma experiência aqui com os alunos, a gente estava vendo as comidas que a gente comia no Brasil, então peixe, batata, arroz, feijão, carne, macarrão, frango, ovo, faltou farofa, mas eu tenho pão ali. E aí a gente chamou os alunos, a gente colocou as palavras primeiro no quadro e chamou os alunos. Era um grupo de haitianos e sírios. Nessa turma não tinha venezuelano ainda. E a gente chamou os alunos no quadro. E a gente falou, bom, encontrem o equivalente nas línguas de vocês. E aí os haitianos, eles começam a brigar, né, e passam pelo francês para encontrar... às vezes, ali no caso do pois, deixa eu ver se eu consigo marcar ali para vocês. Aqui, eles primeiro chegaram no pois, do haricot, né, que é o feijão em francês, aí eles primeiro foram para o pois e depois para o pois. Então, eles passaram pelo francês para conseguir chegar. Não sei se pois em haitiano é, de fato, feijão, mas, enfim, foi o que eles trouxeram para a gente. O fato de presentificar as línguas deles no quadro, na sala de aula, de fazer os sírios olhar a língua dos haitianos, de fazer os haitianos olhar a língua dos sírios, isso tudo tem um fator de sensibilização muito importante, porque quando eu cheguei na primeira aula nesse projeto, a primeira coisa que eu ouvi foi, olha, porque eu comecei a falar em francês com os haitianos, eu queria saber de onde que eles vinham, tudo, onde que eles moravam, e daí eles falaram, olha, aqui você não fala francês, não, aqui você fala português, porque é aula de português. E os alunos, assim, do básico 1, que não tinham 0 do português, como que a gente vai, né, estabelecer o contato? Como que a gente vai se aproximar? Como que a gente vai criar esse vínculo afetivo? Aí eu desconsiderei e fui falando em francês e deu tudo certo. Então, se você transmite para o aluno essa noção de aqui só se fala português, e ele não sabe falar nada em português, você está levantando a barreira que tem entre o aluno e a língua, e a sociedade, enfim, né? Então, é importante... a nossa ideia aqui é diminuir barreira, né? Então, quebrar os muros aí das fronteiras. Então, é isso. Mostrar para eles que eles podem, sim, usar a língua deles, e que elas estão na sala de aula. O fato de elas estarem na sala de aula tem um fator afetivo e de integração muito importante. Então, esse é a nível lexical, esse quadro, né, foi um quadro que a gente trabalhou com palavras, e a gente fez uma segunda experiência com estrutura, já com frases. Então, eles ouviram entrevistas de brasileiros e listaram aqui as estruturas, né, meu nome sou brasileiro, sou jornalista, moro no Brasil, sou casada, então, tudo que a gente usa para se apresentar. E aí foi pedido do mesmo modo, venha no quadro e coloque aí o equivalente na sua língua. Aqui a gente tem os sírios que colocaram em árabe, né? Então, a gente fez a mesma perspectiva da atividade anterior, mas a gente fez com a estrutura de frase, com o enunciado, né? O enunciado linguístico, no caso. E depois a gente passou a análise, né? Então, primeiro a gente tinha a loja, daí eles traduziram como market, daí magazine, daí eles falaram, nossa, mas nada a ver loja. A gente falou, não, pera, tem um mercado aqui, que é mais próximo de magazine, mercado, né? Daí, mas o que é loja, o que é mercado? Aí eles começaram a fazer as relações, né? A palavra casada também chamou a atenção deles, porque não tinha nada a ver com marié, com married, né, do inglês. E aí, quando eles foram fazer a tradução, no inglês, por exemplo, no lugar de dizer I am, eles falaram I have.
e aí eu não sei, são a tradução literal, mas ela identificou que era o verbo ter, né? E que a gente fala da noção de erro, que na verdade não é o erro, é o esforço de fazer a relação. Puxa, ela identificou que era o verbo ter ali, né? E então essas experiências que a gente fez lá no PBMI, para falar de algo um pouquinho mais a nível, né? Eu falei do lexical, do sintático, falar do discurso em si, né? Então, aqui essa proposta era escreva um texto se apresentando e outras informações sobre você, para a gente sair desse modelo fechado do formulário. Então, a gente queria que eles usassem tudo que eles tinham visto no curso, os conteúdos linguísticos, para construir uma enunciação individual e que falasse deles, e que desse mais espaço para eles falarem deles, porque isso é muito importante nos cursos de acolhimento também, dar esse espaço para contar da trajetória, para esse espaço da narrativa, né, porque é aí que eles sobrevivem, é aí, quando eles são refugiados, eles se angustiam, e eles querem pôr para fora, então é muito importante que a sala de aula seja esse espaço de pôr para fora, né, os conteúdos de si. O formulário não dá espaço para isso, por isso que a gente pensou nessa atividade. E aí a gente pegou as produções escritas, analisou, para tentar ver do que eles falavam, quais eram os temas, né? Então a gente achou 3: cidadania, trabalho, moradia e estudo, micromundo, atividades cotidianas, preferências de entretenimento, lazer, relações com a família, e relação com a língua, português brasileiro, afeto, assistência, chave de acesso. Então, aqui a gente vê que, de fato, tudo que a gente discute no PLAC aparece, são conteúdos que eles trazem. Eu quero estudar no Brasil, eu quero trabalhar no Brasil, eu quero fazer mestra aqui, né? Ela queria ser farmacêutica, queria fazer mestrado, eu vou na igreja, eu tenho saudade, ela se apropriando da palavra saudade para falar da família, eu gosto do português, em sonhos futuros eu quero ajudar pessoas que não falam português, então, às vezes ela se sentia ajudada e queria retribuir, né? Então, a gente viu que tudo isso que a gente discute a nível conceitual teórico aparece no discurso dos alunos, ou seja, é uma demanda que eles têm, né? É um conteúdo que sai deles. Então, aí, essa atividade foi muito bacana. E que eles usaram, né, isso a gente fez no final do módulo, e que eles usaram as estruturas, né, eu gosto de, tudo que a gente, enfim, tinha visto ali ao longo do curso, né. E aí, para concluir, então, aqui, o que a gente tirou de tudo isso, né, para mim funcionou como um estudo exploratório para a pesquisa de agora, e como que a intercompreensão pode, de fato, contribuir para os projetos de acolhimento. Então, transformar os espaços de reprodução em espaços de enunciação, que eles sejam plurilingües e pluriculturais, por exemplo, no caso de colocar as línguas deles no quadro, de presentificar as línguas, as identidades no espaço da sala de aula, que não seja só um espaço de repetir uma frase, mas que seja um espaço de construir sentidos, né, a partir do que eles têm. Você desconstruir também esse rótulo, porque a gente tende a chamar, né, refugiado, migrante refugiado, então a gente essencializa essa categoria, mas atrás dela tem um pai, tem uma mãe, tem uma pessoa sozinha, tem uma família inteira, então quem são essas pessoas, né, desconstruir, tirar deles e isso é muito delicado, porque na nossa sociedade, tanto na França como no Brasil, a presença do refugiado é visto como uma ameaça para a coesão social, né? Porque é o diferente. E sempre foi assim, na verdade. Não é o Brasil, não é a França, não é agora. Né? A pessoa diferente sempre causou né, aquele não é do meu grupo, não é da minha bolha, né? Então, como que a gente tira o migrante refugiado dessa categoria? Né? Então, transformar a imagem dele em uma identidade, né? A língua imposta, né? Ressignificar essa relação com a língua brasileira ou francesa, aproximar ela, mostrar, olha como essa língua tem coisas que você vai gostar, né? Com a palavra saudade, que a menina usou no texto. Olha que palavra legal para usar, para falar do que ela sente pela família dela.
os entrecruzamentos linguísticos, né, a nível fonético, lexical, morfológico, sintático, enfim, todos os níveis, eles podem ser feitos, né, esses entrecruzamentos linguísticos, presentificar todo o repertório do refugiado como ponto de partida para o aprendizado do português. Né? Ele já tem um contato, ele já sabe o que é um jornal, ele já sabe o que é uma receita, ele já viu ele já ouviu um rádio, ele já viu um filme, então isso tudo ele já traz, né? E aí, como que a gente aproveita disso para o caso do português? Sair da ideia do monolinguismo pedagógico, então aqui a gente só fala português, aqui é aula de português, o Brasil é isso que vocês têm que entender, e pensar, então, no plurilinguismo na paisagem linguística, trazer essa paisagem linguística para dentro da sala de aula, né? E trabalhar também, bom, aqui é uma questão já no âmbito dos projetos, né? Condições linguísticas e extralinguísticas que afetam o aprendizado. Porque muitas vezes os alunos vão lá com demandas que não são linguísticas. Eles vão lá, eu tive uma situação de um aluno que me apresentou um olerite, ele falou, ó, tá aqui meu olerite, não sei o quê, aí eu fui ver o valor, era R$200. Eu falei, mas é isso que você recebe por mês? Ele falou, é. Aí, puxa, o que a gente faz com uma pessoa que... Ele falou, é o salário mínimo, ele falou para mim. Então, é uma demanda extralinguística, a gente tem que pegar e encaminhar ele para o jurídico, né, porque alguma coisa está acontecendo ali. Então, eles vêm com essas demandas, eles vêm muitas vezes com os traumas deles da situação do refúgio, né, então, a intercompreensão, ela permite lidar, não resolver, mas criar espaços para que eles coloquem essas demandas, né, e nem sempre vai acontecer em português, nem sempre vai acontecer em brasileiro. E o plurilinguismo, ele pode estar também, não só na sala de aula, mas no planejamento dos cursos, na formação de professores, nos materiais didáticos, né? É isso que um pouco a gente está fazendo aqui também. E aí o objetivo da pesquisa, que finalmente, né, chegando lá de novo na árvore, propor um modelo de análise que ofereça subsídios teóricos e metodológicos para a integração da intercompreensão como ferramenta para o ensino-aprendizado do português. Fica longo, né, o objetivo, mas é isso. Como usar a intercompreensão, por exemplo, assim, um projeto de acolhimento linguístico em uma universidade qualquer, no Brasil, na França, fala assim, olha, a gente está estruturando esse curso e a gente quer integrar a intercompreensão. Como que a gente faz isso? Então, o objetivo da pesquisa é falar, ó, faz assim, aqui está a discussão teórica e metodológica. Então, é assim que você pode integrar a intercompreensão no teu projeto. E a ideia nossa da Cotutela é trazer isso para outras universidades, né? Pensar em outros contextos educacionais que não só do Brasil e ver se é possível oferecer esse modelo para outros lugares. É isso. Então, no final das contas, né, o que a gente espera de tudo isso? Com esse modelo, né? Oferecer, então, que esses referenciais possam ser levados para outros projetos ou trazidos, né? No caso do Brasil e da França, né? Para que possa ser aproveitado em diferentes contextos e de modo mais específico, né, ter um diagnóstico da intercompreensão dos projetos, se ela já ocorre, como que ela ocorre, se é na formação de professores, se é nos materiais didáticos, se é de modo espontâneo em sala de aula, né, isso tudo a gente vai ver, ressignificar os conceitos de todos esses aí, plaque, plá, fleur, fosfu, a partir do plurilinguismo, a nossa árvore que vai ser regada, facilitar os processos de ensino-aprendizado das línguas nacionais através da intercompreensão e, por extensão, do plurilinguismo, e melhorar a integração dos refugiados na sociedade. Então, basicamente isso. Esperamos conseguir chegar ao final dessa trajetória com todos todas as aventuras aí, enfim, todo o contexto. Bom, é isso, gente. Então,
Deixa eu só sair aqui, parar de compartilhar minha tela, descartar. Deixa eu voltar para vocês aqui. Como é que eu... Pronto. Obrigada, Teila. Obrigada. Eu estava vendo aqui como o pessoal comenta, né, que é didática, né, muito, muito bom. Acho que a gente para, né, Manuela, a gravação, para a gente passar, então,